simplesmente agora fazer uma pequena introdução sobre esse Bhagavad Gita, que as pessoas chamam de Gita, né? O Gita é um livro que inspirou uma série de artistas. Todos se lembram, né? Do Raul Seixas cantando "Eu sou a luz das estrelas", né? O pai, a mãe, o avô, o princípio, o fim e o meio. Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim, né? Essa letra, na verdade, é do próprio Krishna, né? Por mais que ela esteja assinada por um ou outro roqueiro, né? O texto original, né? É sagrado e é esta canção divina da qual nós vamos tirar algumas frases para analisar esta questão do controle dos sentidos, o controle das nossas emoções. Eu costumo traduzir isso como é que a gente trata com doçura as pessoas que a gente quer bem. Como é que eu trato com respeito as pessoas de quem eu me aproximo? Como é que eu consigo dominar a minha ira quando ela explode, mesmo justificada, não é? Às vezes nós temos motivo para estarmos irritados, né? Mas às vezes a gente percebe que por estarmos irritados, agredimos outras pessoas que não têm culpa nenhuma. Como é que eu consigo dominar, regular isso, né? Essa é uma das funções desse livro sagrado. Então, nós temos um diálogo entre Krishna, príncipe da dinastia Yadava, que é descrito no Bhagavad Gita como sendo a manifestação da inteligência central. Krishna é a suprema personalidade de Deus descrita nos livros, né? Ele não é descrito como um mestre qualquer, né? Ele é descrito como a manifestação do centro de comando da plataforma transcendental. Então, a gente sabe que a leitura do Bhagavad Gita leva à compreensão de verdades universais. Por exemplo, nós sabemos que a reencarnação é um fato, ainda que invisível, nós somos informados dela. Aonde nós temos acesso aos detalhes desta informação? Dentro deste livro. Krishna começa dizendo, né, para Arjuna, capítulo 2, verso 10, né, não se lamente pelo que você está vendo, não use suas palavras para proferir lamentações, porque os sábios não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos, né? Pois o corpo é como uma vestimenta, uma vez que ele envelhece e não é mais útil, nós trocamos a alma, troca de corpo para continuar a sua jornada espiritual, né? Isso é a primeira informação do Bhagavad Gita. Então, quando nós acreditamos ou não acreditamos na reencarnação, nós estamos tocando esse livro. Não há outras fontes fidedignas para estas informações mais perfeitas do que a canção sagrada. Nós temos, por exemplo, aqui o testemunho desse filósofo da linguagem, né, Humboldt, que muitos estudaram em geografia, porque ele também falou sobre desenvolvimento populacional, etc. O mais sublime, único poema verdadeiramente filosófico que jamais existiu em qualquer uma das línguas conhecidas, provavelmente a coisa mais profunda e elevada que este mundo tem a oferecer, é o Bhagavad Gita, né? Ele está falando do Bhagavad Gita. Aqui nós temos o Hermann Hesse, né? Autor alemão. A maravilha do Bhagavad Gita está na sua linda e verdadeira revelação sobre a sabedoria da vida, a qual permite que a filosofia possa desabrochar para dentro da religião. Gandhi, o Bhagavad Gita é mais que minha Bíblia, o meu Alcorão. Esse livro é minha mãe. A mãe terrena eu perdi há muito tempo, mas seu lugar foi ocupado por essa mãe eterna. Então nós estamos diante de um livro, diante de um conhecimento que pode substituir a mãe de um órfão. Nós estamos diante de um livro, diante de um conhecimento que faz com que o pensamento filosófico desabroche para dentro da espiritualidade sem que haja um pulo, sem que haja algo brusco ou uma interpretação ligada ao próprio acreditar ou não acreditar. O Gita nos pega pela mão através da racionalidade e nos mostra quem é Deus e quem somos nós. Então nós sabemos, por exemplo, que a civilização védica divide, né, a sociedade em 4 tipos de almas, né? As famosas castas indianas. As pessoas dizem, mas essa história de casta é preconceito. Eu não gosto da cultura hindu por conta disso. Mas, na verdade, ela é só uma divisão para o formato, para a manifestação, para a utilidade de cada uma das almas que se manifestam no planeta Terra, criando sim uma escadaria evolutiva.
né? Porque há almas como os Shudras, que são como servidores, digamos assim, são como os operários, são aqueles que têm força braçal, né? Eles têm a bênção da energia física, eles vêm aqui e derrubam esta parede, né? Eles construíram, né, a Pax, eles construíram a cidade de São Paulo, eles carregaram os navios, né, para o descobrimento, né? Eles são necessários ao planeta Terra, né? E eles são uma fase da nossa evolução, né? Todos que estão em classes mais elevadas provavelmente também passaram pelas classes mais fortes e mais braçais, né? Isso, para mim, por exemplo, pessoalmente me ajudou muito, porque eu tinha um problema na época que eu estudava o espiritismo kardecista com a questão da obrigatoriedade. Eu vou precisar de água, por favor. Com a obrigatoriedade, que é também justa, da generosidade. Nós tínhamos que fazer caridade constante. Chegava no inverno, eu não vencia a doar as minhas malhas ou cobertores, porque havia sempre mais pessoas passando frio ao meu redor, e eu dizia, meu Deus, né, se é minha responsabilidade a caridade, como é que eu supro, né, a necessidade física de bens materiais dos meus irmãos, né? Na verdade, o Gita, né, a filosofia original espiritual, nos explica que não é exatamente assim. Existe uma responsabilidade kármica do indivíduo, né? Cada um está num nível, né? E isso vai funcionar de uma certa maneira para que possa acontecer a evolução, né? Então, não sou eu que tenho que vestir todas as pessoas, ainda que a caridade material não seja errada. Se eu tenho cobertores a mais, se eu tenho possibilidade, é claro que ela é benéfica, né, e que ela deve ser feita. Mas ela passou para um âmbito, digamos assim, de um gesto de amor e não de uma necessidade urgente que devesse acontecer, né, por conta de uma minha responsabilidade individual, quando eu compreendi esse sistema das castas. Os Vaishyas são aqueles que manipulam o bem-estar econômico, são aqueles que nascem vendendo. Toda família tem um Vaishya, ou alguém descende de um Vaishya, né? Meu avô era muito rico, meu tio tem muito dinheiro, né? Ele é o primo rico da família, né? A gente ouve essas expressões, né? Ou algum de nós pode ser o Vaishya, né? Ter se casado com o Vaishya, ter conhecido o Vaishya, né? O Vaishya é aquele que tem o poder econômico na mão, ele produz dinheiro, né? Eu tenho um na família, eu brinco, eu digo, né? Ele, quando era pequeno, ele vendeu a chupeta para a mamãe, porque é imediato, é natural, né? O Vaishya vem com esse dom, não é o dom da força física, ele não vai carregar a máquina, ele vai fazer a máquina funcionar e vai vender o produto da máquina, né? Ele também é responsável pela agricultura e pelo bem-estar da fonte, né, da saúde humana, que é a agricultura e a pecuária, digamos assim, ligada às vacas, né? As vacas são sagradas, a gente não deve comer as vacas, segundo os indianos, porque elas são nossas mães de leite, né? Nossos ossos são feitos com o leite das vacas. É por isso que a gente deve, chegando a uma certa altura da espiritualidade, abdicar de comer essa carne, porque ninguém comeria a própria mãe. Nós fomos feitos, né, de leitinho de vaca, ela é nossa mãe sagrada, né? Bom, enfim, depois nós temos o Kshatriya. O Kshatriya é aquele que, existem pessoas assim, muitos temos amigos assim, né, que organizam tudo e que pensam, mas aquele está passando fome, mas isso não é justo, né? É aquela pessoa que tem a justiça à flor da pele, né? E o último nível de todos eles, os príncipes, os governantes, né, estariam nessa classe, né? O último nível, né, seria o de Brahmani, né? O Brahmani é, aqui no Ocidente, talvez a figura do intelectual, mas a sua missão inicial é aproximar as pessoas da verdade absoluta, do conhecimento puro e de Deus, né? Esse é o verdadeiro Brahmani. Ele não coloca jamais o conhecimento material em segundo plano, né? Isso cria uma hierarquia bastante complexa. Se a gente pensar que agora em Kali Yuga, a gente já ouviu falar que estamos em Kali Yuga, né? Na Idade do Ferro, né? Se eu elejo, sei lá, né? Se eu troco essas classes de lugar, né? E coloco um operador manual, digamos, dando aula, né? Um Brahmani para trabalhar no sítio, é óbvio que a comunicação, né? A política acaba sofrendo por estas questões, né? Isso é reconhecido facilmente na nossa carta natal, quando nós fazemos, né, um mapa de astrologia védica, né, porque isso é bem próximo
da leitura correta dos mapas astrais, né, que nos colocam nessa, digamos, estrutura. Né? No centro da ética védica, né, a gente tem essa questão da humildade e da devoção, na verdade, né? O amor a Deus. Mas como praticar essa humildade e o que é o amor? A gente ouve muitos mestres dizendo: você tem que amar, todos os dias ame. Né? E as pessoas acham que ela precisa arranjar um namorado ou uma namorada nova. Na verdade, estamos longe de compreender o que é o amor quando nós pensamos nesses termos simplistas com os quais as pessoas traduzem os termos espirituais. Muitas vezes, muitas pequenas expressões espirituais acabam se tornando simplificadas pela nossa percepção ainda, digamos, contaminada por uma ética imperfeita. Né? Então, Srila Prabhupada, que era o guru do John Lennon e do George Harrison, né, uma pessoa extremamente brilhante que trouxe, né, o conhecimento védico intacto, porque uma coisa é o conhecimento védico traduzido por mim, outra coisa é o conhecimento védico traduzido por uma pessoa intacta, uma pessoa que conhece profundamente a matéria do ponto de vista da tradição e que tem uma ética perfeita. Uma ética capaz de desvendar as frases e hierarquizar as frases de maneira que a compreensão não troque de lugar o material com o espiritual. Né? O que é que vem antes? Né? É óbvio que, segundo os Vedas, é o espiritual. Né? Bom, quem é Deus, quem sou eu e o que é este planeta são as 3 perguntas básicas para que a gente possa se considerar inteligente quando nós temos as respostas perfeitas. Não a resposta da minha vã opinião. Né? Porque se não existisse uma verdade absoluta, as pessoas acham que não existe, porque hoje em dia se diz é tudo relativo. Né? É a tal má interpretação da teoria do Einstein. Na verdade, Einstein jamais negou a perfeição da matemática, a exatidão da ciência. O que um buscador busca? O que um cientista está procurando, senão, né, achar a resposta perfeita para a existência? Né? Então, nós poderemos, por exemplo, falar que a literatura védica divide, né, a experiência humana, a experiência espiritual, na verdade, né, em 2 grandes fatores, né, o impersonalismo e o personalismo. Os impersonalistas são aqueles que acreditam que Deus não tem um centro de controle, que Ele não tem uma inteligência nítida, que Ele não tem uma personalidade, né? Mas como é que Deus seria menos do que os homens? Essa é a pergunta que a maioria dos Puranas se faz. Você tem, por exemplo, no Vishnu Purana, né, que é um dos textos mais importantes dessa literatura, no próprio Bhagavad Gita, no Shiva Purana, em todos os outros grandes Puranas, a resposta védica para essa questão. Deus sim tem uma inteligência, né, e isso na verdade é uma parte, né, da filosofia védica, que às vezes serve a prender aqueles que ainda não têm devoção à inteligência suprema, num âmbito ainda menor do conhecimento, no qual há a ilusão de que nós somos o Supremo Deus. Né? Os Vedas nos corrigem, dizendo que nós somos divinos, mas nós não somos a fonte dos universos, nem a fonte dos átomos. Né? Nós vamos participar disso, mas não somos os pais disso. Né? Chaitanya Mahaprabhu ensina a Chintya Beda Tattva, que significa, né, o fato de que Deus ao mesmo tempo que Ele cria, Ele mantém a sua unidade. Né? O Bhagavad Gita nos conduz a Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, na verdade, significa, né, a yoga do amor, a yoga da devoção. Não é mais a yoga do corpo, né, no movimento perfeito. Não é mais a yoga do conhecimento, eu sei como os 5 elementos funcionam, eu sei como nasceu o universo, eu sei o que é a reencarnação. Né? Não é mais a yoga da saúde, do bem-estar físico, não é mais a yoga da riqueza, né? É a yoga do amor. Né? Krishna fala no Bhagavad Gita sobre todas essas outras yogas, né? E diz que elas são partes do conhecimento integral. Mas ele convida as almas inteligentes a abrirem o discurso de Bhakti Yoga, porque é a única porta que transcende o karma pessoal, transcende inclusive o nosso mapa astral. No momento que você abre a sua relação com a inteligência suprema, né, numa relação pessoal,
de devoção a Deus, né, esta relação inaugura uma nova fase que a gente chama de consciência de Krishna. Então, na literatura védica, nós temos todas estas informações: chakra, curas prânicas, espírito e alma, corpo físico, corpo astral, lei do karma, dharma eterno, reencarnação, samsara, mantras, felicidade, proteção, prosperidade, conhecimento, né? Paraíso e plataforma transcendental. A própria ideia de paraíso, na verdade, ela não é de matriz cristã. Né? A ideia de santos não é de matriz cristã, ela está dentro dos Vedas. Né? Gurus, sábios, mestres, profetas, né? Semideuses. Né? E essa é uma questão bastante interessante. As pessoas dizem, mas o hinduísmo acredita em muitos deuses. Na verdade, a palavra hinduísmo não é correta. Nós devemos usar a palavra os védicos, né? Porque estão ligados a essa literatura inoxidável, como às vezes eu brinco, né? Essa literatura sem falhas, né? E nos explicam que Deus é um, só que ele tem expansões para o controle do infinito. Existe uma inteligência dentro do Sol, uma inteligência dentro da Terra, uma inteligência dentro dos oceanos, uma inteligência para o fogo, né? Tudo é inteligente porque Deus é inteligente. Né? Então, as personalidades que estão às vezes muito na moda, como por exemplo, o Buda disse isso, né? Não sei quem disse aquilo, aonde elas estão? Dentro destes livros. Então, Maitreya, por exemplo, todo mundo fala de Maitreya. Quem é Maitreya? Né? Quando você ler os Vedas, você vai saber o que ele fez. Quantos Maitreyas existem? Porque esse é um nome. Né? É como se eu dissesse, quem é João? João quem? Né? As coisas às vezes são um pouco mais complexas do que a gente traduz aqui no Ocidente. Eu costumo dar esse exemplo. Namastê literalmente significa namastum, namastê, namaha a você, reverências a você, e não o Deus que habita em mim telefona para o Deus que habita em você. Né? Isso é uma simplificação romântica do Ocidente, né, do significado de uma palavra que tem uma precisação em sânscrito específica. Né? Não, eu teria que voltar um pouquinho, por favor. Ética e controle das emoções e sentimentos. Né? A ilusão de Maia. Né? Hoje em dia todo mundo fala a Matrix, mas o nome correto não pode ser Matrix, porque Matrix significa mamãe, vem de mater. Né? Quando a gente chama a ilusão de mãe, né, é porque a gente ainda está abraçado a ela. Né? O nome dela é Mahamaya. Ela é uma expansão de Krishna, uma expansão da inteligência suprema, que serve para criar uma dificuldade para que para que a nossa evolução tenha um tempo necessário para que a gente consiga chegar até Deus. Né? Isso não pode acontecer em segundos, como seria natural. A alma imediatamente seria atraída pelo centro da inteligência suprema, né? Naturalmente. Então, Mahamaya é uma potência externa, né, à plataforma transcendental. Ela acontece só nos universos materiais e ela serve como uma espécie de freio contra o qual nós desenvolvemos músculos espirituais que distinguem, né, o bem do mal, as ações corretas das ações incorretas. Né? Então, iluminação e nirvana, né, são explicados, por exemplo, como processos temporários. Na verdade, né? Existe algo mais profundo do que isso, como a autorrealização. Né? Nós também sabemos, através dos Vedas, que existem outros planetas, outras raças. Nós fizemos aqui uma aula sobre ufologia, segundo os manuscritos da antiga Índia. Deve estar ainda na internet, nas aulas aqui da Pax. Né? A gente vai repetir ela depois também. Né? E a criação e trindade, na verdade a trindade não é de matriz cristã, mas de matriz eterna. Né? E o próprio Deus aparece dentro da cultura humana, dentro destes textos, que antes de serem colocados por escrito, eles eram tradição oral, os mantras eram repetidos, né, do guru para o discípulo. Então isso existe desde que o universo existe. Krishna, né, o nome Krishna quer dizer o todo atraente, o sol de amor transcendental, o reservatório eterno de bem-aventurança, felicidade e prazer. E a gente vê essas imagens de Krishna, às vezes com coroas, né? Com flores no pescoço. Né? Os Vedas nos informam que existem representações e manifestações
corporificadas de Deus, na qual ele representa toda a opulência, né? Ele é a personificação da beleza. A palavra Cristo deriva do grego Christos, que vem do sânscrito Krishta, variante de Krishna em algumas partes da Índia. Enquanto Cristo diz, eu sou o filho do Pai, Krishna diz, eu sou o pai, a mãe e o avô, a origem de todos os mundos. Rapidamente nós vamos ver como funciona a realidade, né? Que vai ser tema dessa palestra sobre a plataforma transcendental. Então nós aprendemos, segundo os Vedas, que existe o paraíso no centro e os universos que estão à roda, né, do paraíso central, né, pairando, como se diz na literatura védica, né, no cinturão, na cintura, né, de Vishnu. Vishnu é uma manifestação de Deus, né? Então, os universos, nós somos um universo, existem algo como 1 200 de universos, segundo os Vedas, nós temos o número exato, né, 10 elevado a 10ª, elevado a 50, né? São como planetas, como os anéis, como essas luas de Saturno, como a gente veria aqui no universo material, né? Rodando ao redor da plataforma da perfeição, né? O paraíso não é uma nuvem, ele é muito mais do que um universo. E a gente vai ver isso numa outra aula, né? Então, ele emana os universos materiais através do som, como a gente estava explicando antes da aula, né? Que é a origem dos átomos, né? Então, eles são como quase infinitos, né? E rodam ao redor dessa realidade última. A ética é tão fundamental, vamos voltar ao Bhagavad Gita e à ética, ela é tão fundamental que ela é a chave para o nosso crescimento espiritual, né? Você não pode crescer espiritualmente e esquecer das ações. Hoje em dia está muito na moda na internet, né? Deixe seu nome aqui que eu rezo por você, não é? Eu acho curioso isso. As pessoas, pelo menos do ponto de vista das que eu conheço, né? Às vezes dos alunos que vêm a estas palestras, né? Ou dos amigos, das pessoas que eu conheço intimamente, é um esforço rezar. Muitas pessoas têm preguiça, né? Dificuldade ainda, né? E tem pessoas dizendo, não, venha, deixa o seu nome aqui que eu vou rezar por você. Eu não vou só rezar por mim, mas eu vou rezar por 200 pessoas aqui hoje, amanhã também, né? Por exemplo, há pessoas que dizem, vamos emanar cristais líquidos lá para o Amapá, né? E depois mudam de assunto e vão fazer uma salada de fruta, né? Quando houve essa emanação de fluidos positivos? Como ela foi realizada, né? A espiritualidade não é uma brincadeira, né? Prabhupada dizia que ciência e espiritualidade são a mesma coisa, né? Deus é descrito numa oração no Nishimhakavacha, né, que é uma oração de proteção muito antiga, como a manifestação de todas as ciências, né? Não é o homem que inventa a matemática, né? Deus conhece tudo, né? A engenharia, a física quântica, a engenharia nuclear, tudo para ele vem dele. É ele que postula qual é o átomo que vai funcionar para qual reação química, né? Quem escolhe o caráter dos átomos, senão a inteligência central, né? Então, Deus é a manifestação da ciência. A ética por favor, pode voltar? A ética é o parâmetro para que a gente possa distinguir um mestre, um guru fidedigno de um guru que não é fidedigno, né? Quem é o guru mais... A gente tem, assim, por exemplo, né, um supermercado de gurus diante de nós hoje em dia. Tem aquele famoso, tem aquele que aparece na capa da revista, tem aquele que faz assim, sai areia da mão, né? Tem uma série de gurus. Quem é o guru mais adequado, né? Segundo os Vedas, é aquele que tem uma ética perfeita, né? Então, aquela pessoa que se comporta de maneira mais próxima do impecável, né, é um guru para o qual podemos apontar. Além do que, segundo os Vedas, para um guru ser fidedigno e te levar até o conhecimento eterno, ele precisa conhecer os Vedas profundamente. Ele não pode estar independente, né, da própria literatura pronunciada pelos avataras literários, né? Então, a espiritualidade é um grande processo no qual nós vamos nos aproximando de mestres mais ou menos fidedignos e vamos distinguindo da maneira que nós podemos julgar estas pessoas mais ou menos puras, né? A nossa própria ética
está em jogo quando nós podemos enxergar e dizer este ou aquele, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa ainda, digamos, toma drogas, né? Ela tem tóxicos fortes ainda em circulação no corpo. No momento em que ela vai pensar, né? A falta de ética ela é algo que se transfere para a biologia, para a fisiologia, né? O pensamento vai estar contaminado por certas químicas mais obscuras. E aquilo vai fazer parte da conclusão, da síntese, né? É por isso que, por exemplo, certos medicamentos que podem fazer bem à saúde podem não fazer bem à lógica filosófica, à espiritualidade mais pura. Porque eu preciso pensar livre daquilo que é vibração da ignorância, né? Nós sabemos que existem 3 tipos de vibração: ignorância, paixão e bondade. Para tudo, até uma planta. A rosa é paixão e ignorância nos espinhos, né? Uma árvore medicinal é bondade. Nós já estamos, todos os níveis da realidade vão se manifestar nestas 3 gamas também, né? Então, nós temos que saber escolher, né, o que ainda é paixão física, né, e distingui-la, né, da bondade, que já é um caminho, né, de abdicação do que é fundamental, às vezes, do campo de vista físico, mas passa a ser secundário do ponto de vista filosófico e existencial. Porque quando nós entendemos que a nossa alma é ilimitada, quando nós não temos mais 35 anos ou 42, nós temos, né, uma alma ilimitada, nós podemos enxergar o que significa viver eternamente e que processo de saúde para a minha vida eterna é mais necessário, né, que eu aplique às minhas ações, né? Desenvolver então uma ética perfeita leva a esta autorrealização junto ao conhecimento védico e junto à aplicação, né, de mantras que são necessários para que isso possa acontecer, como a gente já explicou numa outra aula. Então, a autorrealização, na verdade, significa que nós vamos estar num estágio no qual nós manifestamos uma forma eterna e nós vamos conviver com Deus, né? Esse é o fim da história material, o começo da nossa história transcendental, né? Então, isso está acima, por exemplo, de alguém que esteja numa dimensão mais elevada ajudando o planeta Terra, né? Porque isso ainda é política material, dimensão tal e dimensão X, né? A autorrealização é fora das dimensões materiais, né, e participação, né, da inteligência absoluta, da plataforma transcendental. Mas nós não vamos falar especificamente sobre isso agora, né? O Bhagavad Gita, além de ser um manual para o universo, ser um caminho para a nossa ética, ele é um guia para essa autorrealização. Ele explica ela passo a passo, né? Esta é uma imagem, por exemplo, né, desse diálogo, na qual Deus manifesta para Arjuna, ele sai da forma humana corpórea como Krishna, homem, e manifesta, né, para Arjuna, né, a visão transcendental do seu corpo transcendental. Nós desenhamos ela, né, ela na Índia, parece falar, mas isso é cultural, isso vem da Índia. Tem um ser humano na Índia tentando desenhar esta visão, né, e essa relação entre a inteligência suprema que se manifesta num corpo, e a gente fala, que coisa estranha, nunca ouvi falar disso, não, né? Tem tantos mestres, a gente, né, ouve falar, né, Jesus, ou, né, por que é que o Supremo não pode tomar um corpo humano e falar? O que é que Deus não poderia fazer, né? O que é impossível para o centro de controle que cria os universos no plural, que criou esse sol tão lindo que a gente finge que consegue enxergar de manhã, né? A gente finge que a gente vê o sol, né? Mas o sol é tão bonito que às vezes fica difícil para a gente conseguir olhar para ele, né? Então, vamos entrar no Bhagavad Gita. A suprema personalidade de Deus disse, ao falar palavras cultas, você está se lamentando, né? Os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Se eu não me lamento, nem pelo que está vivo, nem pelo que está morto, eu não posso me lamentar, né? E aqui Krishna, ao mesmo tempo que está explicando que não há problemas em morrer, né, ele vai continuar falando e vai dizer que existe a reencarnação, né? Ele está dizendo, não se lamente, né? Não há motivo algum para pronunciar
né? Palavras negativas sobre a realidade. Se nós estamos cavalgando o nosso próprio karma, o corpo é a manifestação do karma da sua vida passada, né? Você recebeu um corpo de acordo com as suas ações. Ele não vai parar e transformar, você melhorou muito, agora eu vou colocar uma asa. Né? Você tem um corpo para a sua vida, né? Futura. Ele é determinado quando você morre e ele vai ser manifestado. E você vai dirigi-lo, você vai habitá-lo. Né? Você vai tentar, né, mais uma vez, compreender o que significa estar vivo. Né? Então, nesse processo, ele está dizendo, não se lamente, porque você é o responsável do que você está sofrendo. Porque existe uma lei do karma. E Krishna não interfere nela até que você possa, até que você mereça sair da lei do karma. Né? Esse é o processo de autorrealização. Né? O karma é tão complexo que a gente não pode interrompê-lo, ele que interrompe. Quando você começa os cantos dos santos nomes, ou a sua relação eterna com a inteligência suprema, chamando Deus pelo próprio nome próprio, né, etc., você já começa um processo no qual é discutida a interrupção do seu karma. Né? Na verdade, o canto dos santos nomes é como telefonar para casa e dizer, olha, não tem como eu pagar a conta telefônica do universo material. Está muito alto aqui. Papai, tem como você me tirar daqui e você resolve o karma? Porque eu não posso pagar. Eu estou vivendo há tempos, né, incontáveis. Eu cometi milhões de crimes e milhões de bondades. Né? Porque o karma também é explicado como sendo são duas contas separadas. O seu karma positivo não nulifica o negativo. As pessoas acham estranho. Mas se fosse assim, uma pessoa que tem ações positivas, ela não teria nenhum problema, porque ela pega o karma positivo, nulifica o negativo e só vive de coisa boa, não é? Mas ninguém tem esse patamar, porque esse patamar já faz parte de você dialogar com Deus, né? Abrir sua autorrealização, o processo, e pedir a nulificação desse karma, né? Através das suas ações corretas, através de Bhakti Yoga, da yoga do amor a Deus. Né? Então, quem é instruído sabe que não se lamenta por nenhum estágio do corpo, da vida, comenta Bhaktivedanta Swami. A entidade viva alma tem dois formatos, manifesto e não manifesto, vivo ou morto. Né? Então, portanto, ainda que pareça lógico, culto, ele está dizendo isso, ainda que você possa pensar sobre se lamentar, não pronuncie críticas. Né? As pessoas falam, não, existe dentro da cultura cristã, não julgueis para não ser de julgado. E eu ficava meditando, mas o que isso significa? Significa isso ou significa aquilo? Os Vedas são bastante claros. Essa é uma característica da literatura védica. Depois que alguém realmente abre a porta para você, e que depois que você começa a manifestar um processo, né, relativo à autorrealização, vai ficando cada vez mais límpido. Né? A etiqueta védica diz, não fale de quem não está presente. Né? Fica muito mais fácil. Né? A gente tem um hábito, às vezes, de fazer isso. O controle dos sentidos é o momento que você se impõe a não fazer isso. Isso não significa que eu não possa alertar uma pessoa. Vamos supor, eu sei que de fonte segura ou quase segura que há um risco em determinada fonte de informações. Sei lá, há um falso guru andando pela rua. E eu sei que um amigo meu está próximo desse falso guru. Se eu não estou cometendo uma ofensa, eu tenho que me garantir que aquela pessoa realmente, que aquelas acusações sejam verídicas ou não. Eu posso alertar, eu posso dizer, eu ouvi dizer, né, que tal pessoa teria agido de tal maneira. Né? Mas isso ainda, por exemplo, é desaconselhado quando a gente está falando de Vaishnavas. Né? Os gurus que já estão ligados ao processo de autorrealização, né? Digamos assim, você deve analisá-los para poder ter fé e acreditar neles, né? Mas pronunciar críticas é desnecessário, porque se você pronuncia críticas sobre uma pessoa perfeita, aí o seu karma recebe a resposta disso. Né? Criticar uma pessoa imperfeita é uma ofensa, né? Mas ela pode ainda estar, digamos, dentro de uma lógica que talvez, em alguns momentos, possa ser necessária. Né? Mas criticar uma pessoa que já está em processo de perfeição é mais delicado e a gente tenta não
agir dessa forma. Mas isso é um pouco complexo, a gente pode falar disso em outro momento. Né? O ideal, o que a ética Vaishnava nos diz, é não fale de quem não está presente. Já resolve muito essa situação. Né? E aí a gente vai falar sobre o controle da língua, na verdade. Né? O chakra fundamental, né, para o começo do controle da nossa ética, do nosso comportamento diante de Deus, é o laríngeo. Né? Você vai pronunciar os santos nomes, você vai desejar coisas boas para as pessoas, você vai transmitir conhecimento puro para as pessoas, né? Você vai falar, abençoar sua família. Né? Então, a gente aprende que o primeiro chakra a ser controlado é esse. O que você vai comer? Né? Se você ainda vai comer corpos de outros animais, ou se você já vai começar a comer coisas mais elevadas, né? É aqui que começa o discurso da prática de uma ética mais séria, relativa à espiritualidade, relativa à compaixão. Né? O exercício que eu sugiro às vezes é que a pessoa experimente parar de falar palavrão. Né? Às vezes eu vejo muitas pessoas que estão ajudando os outros, dando palestras, etc., mas assim, batem o pé no chão e pronunciam, né, xixi, sei lá, fezes, ou né, sei lá o que. Desculpem aí, né, eu ter tocado em coisas pouco agradáveis. E é pouco agradável mesmo, na verdade. Né? Por que eu deveria passar o meu dia inteiro pronunciando algo que eu não gosto nem de olhar? Né? Algo de que me faz nojo. Eu pronuncio coisas nojentas através da minha boca. Né? Eu costumo dizer que existem dois tipos de frase. Né? Existe uma frase pró-Deus, né? Para Krishna, né? Em bondade. Existe a bênção, né? E existem as frases que são contrárias, que são contra Deus, que são maldições, que são imprecações, que são negatividade. Né? Na verdade, o universo se manifesta nessas polaridades aqui na matéria. Então, qual é que você escolhe? Né? Como é que você falaria diante de Deus? Né? Como é que você conversaria se Deus se sentasse aqui numa cadeira e ficasse conosco? Que aula eu poderia dar, né, diante dele? Né? E a gente fala, mas ele não está aqui. Isso é um ledo engano. Né? Na verdade, nós temos a informação de que Deus habita o nosso chakra cardíaco ao lado da nossa alma individual. Né? Paramatma é uma das expansões de Deus que se senta literalmente dentro do nosso chakra cardíaco. É assim que ele lê o nosso coração. É assim que ele lê o nosso pensamento. Né? Ele tem uma guarita, né? Ele tem uma postação dentro da nossa estrutura do nosso corpo astral. É assim que ele pode decidir, né, se nós estamos avançando ou não. Ele precisa nos escutar, nos conhecer. Né? Ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso grande amor. Ele jamais nos abandona em nenhuma encarnação. Uma alma que está em forma de inseto, ou uma alma que está em forma de grande réptil, ou querendo se passar por um grande guru, o Senhor está sentado no seu coração, olhando para aquela alma, esperando que ela se lembre quem Ele é, que ela olhe para Ele, que ela o chame pelo nome, né? E que ela diga, eu me lembro de você. Né? Hare Krishna. Então, né, não é possível nós estarmos longe dele. Né? Então o que você faz está 24 horas por dia sendo monitorado. Né? Nós somos o Big Brother de Deus, de uma certa forma. Né? Os Big Sons, né? Os Big Filhos de Deus. Essa é uma imagem, né, do chakra cardíaco, que a gente já falou sobre a Jantra de Krishna. Né? O controle da língua, então, né, que alimentos você come, o que você bebe. Né? Eu bebo venenos que me deixam bem tonto, aí eu fico andando assim, né? Não consigo entender mais nada, mas eu acho engraçado. Né? O que você come? Né? Eu não gosto de morrer, eu acho envelhecer ruim. Eu queria passar um creme aqui para ver se melhora, mas espera um pouquinho. Eu como o corpo dos outros meus irmãos e acho ruim que o meu corpo envelheça. Eu acho ruim, eu não devo morrer. Né? Então a gente ainda tem muita ingenuidade no nosso coração em relação às ações. Né? Por que é que nós estamos condenados à morte? Se nós nos alimentamos de morte, como é que nós vamos querer, né, nos livrar dessa condenação? Né? Então, essa é uma outra imagem do Bhagavad Gita, na qual Krishna revela para Arjuna todos os seres que ele manifesta. Né? O sol,
todas as personificações que Deus é, ele mostra para Arjuna durante o Bhagavad Gita, é um dos capítulos mais bonitos, né? Arjuna fica de joelhos e uma hora ele sente medo, ele diz, nossa, né, eu não aguento mais ver, né, o que você é, o que você pode, eu estou com medo, né? E Krishna o tranquiliza, né, e retira dele essa visão transcendental e volta a se apresentar numa forma humana. É muito bonito isso, né? Porque ele vê milhões de bocas, milhões de civilizações, milhões de sóis, milhões de universo explodindo, acontecendo, e ele toma um susto, porque Deus é a onipotência, né? É muito bonito isso no texto. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, e no futuro nenhum de nós deixará de existir, né? Krishna está explicando que a alma passa da infância à juventude e à velhice, né? E ela continua passando, trocando de corpo. Porque cadê o meu corpo de 5 anos de idade? Né? Cadê o meu corpo da próxima vida? Né? O que eu consigo enxergar? Né? É relativo ao tempo. Né? Tempo e espaço são uma manifestação de Deus, né? Kala Chakra. Então, com a ajuda da mente, a pessoa deve libertar-se, não degradar-se. Para aquele que conquistou a mente, ele é o melhor dos amigos. Para aquele que fracassou, ela continua sendo seu maior inimigo. Né? Então, como é que a gente conquista a mente? Controlando os nossos pensamentos. Por exemplo, a gente fala assim, mas eu não sinto isso. Né? Na verdade não é assim. Na verdade pode acontecer de você ter ainda alguma frequência, né? Alguma forma pensamento ancorando você na ilusão, né? E ela tem acesso aos seus chakras e ela diz, não vai lá de novo, lá é chato, por exemplo, né? Para que ficar indo num lugar aprender sobre espiritualidade? Vamos sair para aprontar, né? Então você fala, eu não sinto de ir lá. Mas na verdade ainda é uma questão de dessintonia, na verdade. Você não está sentindo com o coração puro, né? Porque isso é um processo. Se todo mundo tivesse a verdade no próprio coração, os bandidos que saem matando também estariam certos, não é? As pessoas que nos fizeram mal no passado também estariam, né, certos. Não é assim. Por que não é assim? Porque a bondade não é relativa ao que eu sinto, ela é relativa a si própria, né? É Deus que decide o que é o bem. E nós aprendemos dele. Essa rendição do que o Bhagavad Gita fala significa entrar nessa sintonia, né? E entrar nesse carrossel de perfeição. Né? Então, o indivíduo, segundo o Katha Upanishad, né, é o passageiro do corpo material. A inteligência é o condutor, a mente é o instrumento de direção e os sentidos são os cavalos. Dessa forma, o eu sofre ou goza na ligação com a mente e com os sentidos. Aquele que está evoluindo, diz Krishna, né, vê pedras ou ouro como a mesma coisa. Considera-se que tem maior avanço quem vê homens honestos, benfeitores, afetuosos, neutros, invejosos, amigos e inimigos, piedosos e pecadores, todos com mente igual. Por quê? Porque a nossa verdadeira identidade, né? O que é que Prabhupada diz? Quem é você? Né? A resposta, segundo os Vedas, você é parte, né, e parcela do Senhor. Você não é o absoluto. Você é um pedaço externo dele, né, com o qual ele deseja trocar amor. Né? Essa é a nossa função, é por isso que nós existimos. Os Vedas têm todas as respostas, inclusive o porquê da existência. Nós existimos para trocar amor com Deus. Esse é o motivo da vida, certo? Então, quem está já num processo avançado de autorrealização, pode olhar para um assassino e ele sorri, ele sabe, ele pode até matar alguém agora, mas daqui, 4, 5 vidas, ele já vai estar se rendendo, porque o processo de rendição a Deus acontece para as almas. Né? A questão é que cada um tem seu tempo, Krishna diz isso. Né? Você tem 2 coisas, suas emoções, né, para trocar comigo, e seu tempo para chegar até mim. Né? Porque como há o livre-arbítrio, você pode se perder eternamente. Né? Eu vou continuar matando pessoas ou matando animais porque um dia eu evoluo por osmose. Não é bem assim. Né? Senão o livre-arbítrio não funcionaria, senão a lei do karma não seria efetiva. Né? Você não evolui por osmose. Deus quer ver você subir a escadaria toda, né, para poder olhar para Ele nos olhos.
A mente é inquieta, turbulenta, obstinada, muito forte, responde Arjuna, né? Subjugá-la deve ser mais difícil do que controlar o vento. É difícil controlar a mente? Sim. É possível? Também. Né? E a gente vai ver, quando a gente fizer a segunda parte dessa palestra, alguns truques melhores para demonstrar como é que a gente faz isso. Né? O canto dos santos nomes é a chave, segundo os Vedas, para você conseguir superar esses obstáculos. Né? Tem pessoas que acham que isso é relativo a uma moda, ou relativo a seitas, ou relativo a um período histórico. Mas isso era dos anos 60, né? Por que eu vou fazer agora? Já passou, né? Agora eu já não ponho mais aquele cabelo com, né, a peruca por trás, ou, né, eu não ando mais de carrão, então por que eu vou cantar uma coisa que eu já cantei? Na verdade, a espiritualidade nunca sai de moda, né? O nome de Deus é eterno. E o cantar dos santos nomes nos ajuda. Por exemplo, eu quero parar de fumar, como é que eu faço? Né? Eu ainda não estou perfeito. A gente usa o mantra, né, deseja algo, né, e o pronunciar dos nomes da inteligência suprema nos reconecta à própria inteligência suprema, e através da bênção, o esforço de cantar o mantra e a misericórdia imotivada de Deus, né, os Vedas descrevem a misericórdia de Deus como ela não necessita de motivo para entrar em ação. Né? Ela simplesmente, com o cantar dos nomes dele, no momento que você pronuncia o nome de Deus, você já entra em relação com ele e ele já começa a te agraciar. Né? A gente sabe que o som influi nas moléculas de água, por exemplo. Pode ir. Né? Essa é a forma geométrica do Om, como a gente viu na aula sobre os mantras. Né? Passa para frente. O yogi cuja mente está fixa em mim, Deus, diz Krishna, alcança a mais elevada perfeição da felicidade transcendental. O yogi perfeito é aquele que, através da comparação com o seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres, quer se sintam felizes ou infelizes. Quando com esforço sincero o yogi ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, alcançando a perfeição depois de praticar durante muitos nascimentos, então atinge a meta suprema. Então, na verdade, qual é o nosso objetivo? É a perfeição. As pessoas hoje em dia têm a mania de dizer assim, mas uma hora a gente chega lá e ninguém aqui é santo. Na verdade, a Terra existe para isso, para que o homem atinja essa perfeição. Né? Deus disse, vá, né, vá e seja perfeito, está escrito na Bíblia, né? Vades e sedes perfeitos, né? Ele não disse vai e empurra do jeito que der, deu, né? Ele está esperando o que de nós? Por que nós não paramos de encarnar? Não é? Ele quer que a gente chegue à perfeição, né? Aí é que entra a questão do tempo. Quando é que eu vou chegar na perfeição? Né? Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Um dos nomes de Deus é Rishikesh, o controlador dos sentidos. Ele tem o mixer, o volume, né, da sua inteligência nas mãos. Ele aumenta e diminui a sua inteligência em relação à sua humildade, em relação à sua entrega, em relação à sua capacidade de amar ao próximo e de controlar os sentidos. Um mestre verdadeiro nunca diz eu sou um grande mestre, né? Ele vai sempre, de uma certa forma, esconder isso, né? Ele vai deixar que as pessoas o identifiquem, né? Por quê? Por que isso? Porque ele acredita que para agradar a Deus, né, ele precisa sentir, experimentar e conhecer a verdadeira humildade, né? Então, a maneira como um mestre às vezes corrige, né, é extremamente lenta, gradual. Ele tem muita paciência. É descrito que o Vaishnava segura o escorpião na mão. O escorpião às vezes, né, tem essa tendência de picar, né? E o Vaishnava tem a tendência de receber de novo o escorpião na mão, né? O escorpião continua picando. Há pessoas que na maneira de falar elas são um pouco agressivas, né, etc, etc. E o Vaishnava é aquele que tem a paciência de se deixar picar pela alma condicionada, por aquele que ainda está, né, envolvido por essas éticas agressivas, né, sem dizer nada, para que a pessoa possa se beneficiar enquanto morde a mão, né, do verdadeiro mestre, né.
Os homens sem inteligência que não me conhecem perfeitamente pensam que eu, a suprema personalidade de Deus, Krishna, era impessoal e depois assumi esta personalidade. Então Deus está dizendo aqui que ele não era uma luz, que ele não era um diamante, que ele não era um raio laser. Ele está dizendo, eu sempre tive esta personalidade. Eu sou eterno assim. Meu nome é Krishna. Meu nome sempre foi Krishna. Quando é que você vai se lembrar do meu nome? Quando é que você vai me chamar pelo nome? Eu não estou um avatar porque o cosmos de repente explodiu um homem que tem a inteligência suprema. Não, a inteligência suprema se manifesta com a sua forma original. É por isso que ele vem cheio de colares, cheio de brilhos, de estrelas. Na verdade, ele está enfeitado com estrelas, Deus, né? Ele tem um corpo transcendental, segundo nos dizem os Vedas. Deus não é um raio laser. Ele também tem a forma indistinta, o oceano de luz. Ele tem 3 formas, segundo os Vedas. Ele está nos nossos corações, em cada um dos átomos. Isso chama-se Paramatma, né? Deus manifesta a matéria com o Paramatma. Ele é o oceano de luz que envolve a plataforma transcendental, o absoluto, sem forma. E ao mesmo tempo ele está no centro do paraíso, no centro da plataforma transcendental, com a sua forma de beleza absoluta. O nome dessa forma é Krishna. Aí ele não é só masculino, como a gente vai ver na palestra, o aspecto feminino de Deus. Seria impossível para Deus se manifestar num diálogo com uma alma individual? Seria impossível para Deus ordenar que houvesse um livro como o Bhagavad Gita? Deus não pode controlar uma editora? Deus não pode controlar uma filosofia, uma cultura? Deus é um ser civilizacional. Ele se manifesta em milhares de planetas e milhares de civilizações. E não há nada que ele não possa. Então, vamos pular um pouquinho? Eu quero chegar sim. Deixa aqui. Não há verdade superior a mim, diz Krishna. Eu sou o sabor da água. Tem uma outra versão que diz, eu sou o gosto da água pura. Fizeram até uma música, né? Eu sou o gosto da água pura. Eu acho linda essa música. É Krishna falando. Quando eu li isso, eu fiquei muito surpreso. Eu falei, nossa, eu não sabia que a água tinha gosto. E eu estava lendo o Bhagavad Gita e eu fiquei muito emocionado. Eu falei, nossa, a água tem um gosto maravilhoso. E é o gosto que Deus manifesta para a água. Ele decide esse sabor que parece um não sabor. Mas isso ainda é inconsciência, né? A água é saborosíssima, principalmente aquela que vem, né, da fonte, quem consegue. E às vezes eu vou cheio de garrafa buscar água na bica, né? Adoro água de bica. A luz do sol e da lua, a sílaba Om no mantras védicos, né? O som vibrando no éter. Em princípio era o verbo, né? Os Vedas explicam qual era esse verbo, como os mantras criam a realidade, como as orações pronunciam a matéria, né? Por isso que é importante começar pelo chakra da garganta e parar de falar palavrão, por exemplo, parar de se reclamar tanto, né? É um exercício que tem que ser perseguido. Não é fácil, mas a gente consegue. Eu sou a vida do que vive, eu sou a penitência dos santos. Prabhupada tem um livro muito lindo, para quem quiser procurar, tem em sebos na internet, chama-se A Vida Vem da Vida. A vida não vem da ameba, ou da química, ou da sujeira do oceano. A vida vem da vida, né? Tem um outro livro muito bonito chamado, né, O Ser Desconhecido. É o próprio Deus, né? As pessoas ainda não sabem o que Ele é. Elas estão dentro, né, dele, né? Mas elas não sabem o que Ele é. Eu sou a semente original de todas as existências, sou a inteligência dos inteligentes e o poder dos poderosos. Iludido pelos 3 modos, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou acima dos modos e sou inesgotável. Esse é o texto literal do Bhagavad Gita. E tem pessoas que dizem, não, mas esse é o seu eu superior. Isso não é o que está escrito no texto. O texto está sendo claro. O texto diz, eu sou, Krishna diz, eu sou a suprema inteligência. Você é uma alma, né, uma parte de mim. E eu estou conversando com você agora. Né? Nós não somos a fonte, nós somos divinos. Né? E já é tão lindo isso. Né?
E dependendo do nosso estágio, né, há almas que ajudam Deus a criar universos. Né? Ele nos concede quantidades de poder inimaginável. Né? Mas a gente precisa primeiro se ajoelhar. Né? Dominar a nossa mente negativa, dominar as nossas palavras, as nossas ações. Homens tolos zombam de mim quando eu desço sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como o supremo Senhor de tudo que existe. Então, Krishna no Gita explica que há 3 modalidades, né? A ignorância, a paixão e bondade, como a gente já disse antes. Né? E que tudo que existe no universo tem personificação, e que essas personificações nos manipulam. Então, essas famosas formas, pensamentos de quem a gente ouve falar. Como Deus é personificação da inteligência suprema, da beleza absoluta, como Ele tem um eu, né? Tudo que está em volta dele, que está dentro dele, também tem um eu. Né? Então, as coisas se personificam. E esses pensamentos negativos, às vezes a gente vem um pensamento assim, por que aquela pessoa, eu deixei aquela pessoa falar assim naquela hora? Eu não devia ter deixado. Daí a 5 minutos volta. Daí a 5 minutos volta. Daí a 5 minutos volta. Isso é uma obsessão, isso é uma forma de pensamento, isso é uma personificação. Krishna fala sobre isso, são as gunas que nos dominam, que podem ser tanto da paixão, né? Quando eu quero ganhar muito dinheiro, quando eu quero ser muito feliz, quando eu quero ser muito saudável, quando eu quero muitas coisas, quando eu quero ajudar a todas as crianças pobres, isso é uma coisa boa, mas ainda é paixão. Né? Ainda ela não é transcendência e bondade. Né? Então, de uma certa forma, né, nós temos que aprender a dizer, esse pensamento não. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento é um pensamento da ignorância, eu não quero ele. Outro, chega. E aí a gente usa, muitas vezes, o Mahamantra, né? Canta os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? É quase como um espantar a ignorância para fora com, né, as palavras que estão já vibrando no modo da transcendência, né? No modo da bondade em relação à transcendência. Vana Maharaj disse que a relação entre alma e corpo material é igual a de um cão amarrado a um carro de boi. É muito interessante isso. Né? Eu fiquei impressionado quando ele deu essa aula. Eu tive uma vez a chance de levar Vana Maharaj ao aeroporto de Guarulhos, e no carro e no aeroporto eu ouvi coisas incríveis. E ele disse, a alma, ela é como esse cachorro amarrado ao carro de boi. A natureza material é o boi, ela está puxando o carro. E o carro está andando. E o cachorro acha que é ele que está puxando. Né? O cachorro acha que é ele que é forte. Quando ele anda, o carro anda. Né? O boi breca, ele breca. O boi anda, ele continua. E ele acha que ele está agindo. Né? Para você agir verdadeiramente, para você pensar, para você sentir verdadeiramente, seu coração tem que estar puro. Né? Você já tem que estar com ações elevadas, cantando mantras corretos e agindo, né, fora dessa hipnose da matéria. Né? Quem pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, que é uma criação da natureza, e vê que a alma nada faz, vê de verdade. Olha que interessante o que Krishna diz. Ele diz que nós somos como marionetes do mundo material. Né? Isso é um processo mais difícil de explicar do que eu vou conseguir explicar aqui agora. Né? Quando um homem sensato deixa de ver diferentes identidades consequentes a diferentes corpos materiais e vê como todos os seres se expandem por toda parte, ele alcança a concepção de Brahman. Né? Ele alcança a concepção do que é o espírito. Né? Então nós vamos começar a entender, um pouco mais, precisa entrar um pouco na filosofia védica para a gente compreender exatamente essa parte. A gente vai dar também um curso, né, de introdução à cultura védica, e depois no sábado, dia 22, vai ter um curso o dia inteiro, das 10 às 5 da tarde, sobre 22 e 29 de agosto de 2015, né, explicando aqui na Pax, né, sobre como que funciona isso em detalhes. Eu estou mostrando coisas um pouco avançadas, né, mas para que vocês tenham ideia de que essa cultura védica explica o beabá, o passo a passo do processo espiritual.
Há 3 portões que conduzem a este inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. Todo homem são deve afastar-se desses 3 desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma. O homem que escapou a estes 3 portões do inferno, ó filho de Kunti, ele está falando com Arjuna, né? Executa atos que conduzem à autorrealização e aos poucos atinge o destino supremo. Muitas pessoas acabam dizendo, você tem que amar, e as pessoas entendem, você tem que viver na luxúria. Isso é fato, né? Eu tenho que sair e namorar todo mundo, né? Jamais isso poderia ser identificado como o amor incondicional. O amor condicional não é a promiscuidade, né? O amor, para que você possa ter um amor feliz, os Vedas dizem que a fidelidade é fundamental, né? Essa ideia do amor livre, na verdade, esse livre está escondendo um truque, não é o que as pessoas pensam, né? Deus jamais criaria um universo para que a realidade fosse o carnaval. Então o baile de carnaval seria, né, o auge do mundo religioso. E não é assim, né? É o contrário, né? A gente às vezes tem muitos mestres que não falam certas coisas porque as pessoas não querem ouvir. Elas querem continuar vivendo da maneira delas, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um vive como quer, né? Mas o verdadeiro progresso é você controlar seus sentidos. É você não sofrer porque de repente alguém foi rude, né? Ou não desejar de repente só porque alguém atraente passou. Você tem que governar esta máquina, né, para poder enxergar a realidade, tornar-se vidente da verdade, como é descrito nesse livro, o Bhagavad Gita, né? Esta é uma imagem, não, por favor, pode voltar. Essa é uma imagem, é um desenho indiano, sim, ele tem o lado da cultura indiana, né? Mas a gente tenta imaginar como seja a manifestação de Deus com as estrelas, né? É dito que Vishnu, um dos corpos de Deus, tem 2 sóis no lugar dos olhos, né? Ele é um pouco diferente, óbvio, ele não tem um corpinho igual ao nosso, ele não é feito de carne, de matéria, né? Mas ele é forma transcendental, perfeição. Prabhupada dizia, imagine quanto é belo aquele que criou toda a beleza, né? Então, essa é uma representação de uma forma que nos é descrita, da manifestação do corpo transcendental, do todo atraente. Às vezes o modo da bondade se torna preeminente, derrotando a paixão e a ignorância. Às vezes isso muda, né? A ignorância derrota os outros ou a paixão derrota os outros, né? É importante a gente saber onde nós estamos. Às vezes nós achamos que estamos já na bondade, mas a gente ainda está vivendo muita paixão, né? Isso é errado? Não. Você quer mudar de nível? Tem como, né? Então, e esses processos são aqui nesse livro descritos em detalhes, né? Então, os Vedas aconselham a gente a seguir os famosos 4 princípios, por exemplo, para a gente começar a falar em ética, né? Nós somos considerados ser humano número tipo 0, quando nós seguimos os 4 princípios. Imagine, tem gente que diz, nossa, mas é muito difícil, né? Então, a gente está a alguma distância ainda, né, do protótipo 1, da situação. Né? O protótipo seria a não violência, o famoso ahimsa, né? Vishnu Buda, né? Que é uma manifestação de Deus, não é Siddhartha Gautama, houveram 2 Budas, mas nós não vamos falar disso hoje, né? Houve 2 Budas, parece que é assim que fala em português, né? Eu acho tão estranho, me perdoem, mas eu quando ouço, né? Quando meu ouvido ouve, eu acho estranho a forma correta, me perdoem. Ahimsa é a não violência, né? É quando você não vive mais da matança dos animais. E as pessoas falam, mas as plantas também morrem, mas as plantas não têm sistema nervoso, elas não gritam, elas não saem correndo, elas não espirram sangue, elas não defecam e choram quando são assassinadas, como as vacas e os animais, etc., né? Então você deveria já se alimentar de uma forma vegetariana ou ir tentando. Tira primeiro a carne vermelha, a gente vai caminhando passo a passo, né? Ninguém tem um revólver contra a têmpora, né? Nós temos o tempo contra a têmpora, né? E a gente pode usar uma vida, 2.000, né? Cada um decide por si. Eu não estou aqui para pregar nenhuma forma de revolução íntima. Cada um decide como vai caminhar. Eu só estou trazendo o conhecimento védico para cá. Então, não intoxicação, né? Então a gente para de fumar, para de beber, para de se drogar, né?
em nome de conseguir pensar, na verdade, em nome de conseguir governar a mente, né? Às vezes quem está buscando isso daqui, né, está buscando uma forma de ser feliz ali no momento, mas nem sempre o bom é igual ao bem, né? O bem é uma coisa constante, a alegria não é igual à felicidade, a alegria dura pouco, o bom dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco, o bem não, o bem é eterno. Então, às vezes, a gente sofre um pouco, fala, nossa, eu vou ter que ficar sem isso, sem aquilo. Segura o tranco, canta os santos nomes, né? Que chega uma hora que, quando equaliza, é muito melhor do que ficar se injetando remédios, terapias, né? E coisas que não funcionam do ponto de vista espiritual. Porque a paz da mente, ela não vem somente do corpo, né? Não jogos de azar, porque há uma indução à trapaça, né, ao engano, à competição exacerbada, né, a querer ganhar a todo custo, né, e ao não sexo ilícito, ou seja, relações de fidelidade, né, ou, para quem consegue já, quem está no estádio elevado, né, de celibato, né, e tem gente que já nasce celibatário, né, que já é um estado bastante mais elevado daqueles que estão tentando pela primeira vez. Né? Não é tão raro quanto as pessoas imaginam. Né? Existem muitos jovens que contemplam essa forma de manifestação da própria existência. Né? É como dizer, eu entendi que o paraíso existe e quero chegar lá. Né? O que custa para eu conseguir comprar esse bilhete? Precisa passar uma vida em santidade? Será que eu consigo? Talvez sim. Né? E as pessoas que experimentam caem, voltam, né? É um processo. O que é que São Francisco entende, né? Que ele vai se trancar num mosteiro, morar sozinho, abandonar a família? O que os santos compreendem? Né? Eles enlouqueceram? Na verdade, o celibato é um processo comum dentro da verdadeira espiritualidade. Quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge os planetas superiores, puros, onde residem os grandes sábios. A senhora pode ir... essa é uma imagem, não, volta só uma imagem, essa é uma imagem de Krishna enquanto eu explico isso. Os planetas elevados estão explicados no Bhagavad Gita, mas eles não são descritos como sendo, Dona Mohini, fica um pouco lá. Eles não são descritos como sendo a meta última. Você sobe sim num planeta mais elevado, ajuda o planeta Terra, mas 100 mil anos depois você tem que voltar a encarnar aqui, porque o processo definitivo é sair do samsara, não trabalhar dentro do samsara. Certo? Dona Mohini agora pode ir. Então, a gente sabe, pode ir? Volta uma? Vai uma para frente? Mais uma? Então a gente vai ver a questão da ética, porque vai acabar a bateria do computador. Infelizmente, o mundo material continua às vezes nos pregando peças. Né? Talvez, se eu tivesse controlado meus sentidos melhor antes de programar a aula, eu tivesse me lembrado que eu tivesse de trazer o cabo da bateria para cá. Me perdoem, eu vou continuar falando depois que acabar a parte das projeções. Então, para frente, Dona Mohini, para frente. Aqui. Nós sabemos, por exemplo, aqui há algumas, digamos, pequenas receitas, né, em relação a essas atitudes negativas que nós temos. Né? A gula, por exemplo. Né? Os jejuns, né? Hoje foi falado aqui sobre ficar sem comer sal, etc. Né? Na verdade, existe um jejum astrológico ligado à cultura védica. A gente tem um grupo no Facebook chamado Jejum Indiano. A gente fica sem comer grãos, né? Sem comer farinhas, grãos, arroz, feijão, né? Durante 24 horas, e ele faz um processo de purificação. A gente inclusive dá uma emagrecida, né? Para quem é magro, ele limpa bastante o corpo, né? E é extremamente benéfico, cura muitas doenças. Obviamente existem doenças que são kármicas, um pouquinho mais difíceis de se operar, né? Mas esses jejuns podem nos ajudar com a gula, né? O autocontrole, ou começar já com o vegetarianismo. Pois, né, eu ouvi até uma senhora uma vez dizer, nossa, eu tenho medo de morrer porque eu vou parar de comer. Né? Ela de uma certa forma, dependente dos sabores. Né? Ela não se preocupa com o significado da vida, mas ela ainda tem este apego forte aos sabores, né? Que são também uma manifestação de Deus, claro. Mas a gente não pode ser escravo
de algo que serve para nos alimentar. Né? Depois nós temos o fato de que a generosidade vence a avareza, né? Que o elogio, a gratidão, né? A colaboração vence a competição e a inveja. Por exemplo, às vezes a gente vai, me pedem uma opinião. O que você achou, por exemplo, desse texto? Né? É óbvio que a minha natureza, digamos, demoníaca, a minha natureza da ignorância, ela vai ver os defeitos primeiro. Eu me lembro até de uma vez que uma senhora se apresentou e disse: eu estou bem vestida, e eu notei que ela estava com uma unha lascada. Eu falei: ela está faltando um pedacinho de esmalte ali. Ó. Né? Como é possível isso? Né? Isso é a minha natureza ignorante que não percebe o que está bom. Né? E corre tentar até ajudar, mas de maneira ignorante. A gente primeiro diz: olha, está tudo muito perfeito. Num outro dia a gente diz: quem sabe, né, você poderia olhar para, sei lá, uma cor que você pôs ali, porque faltou um pedacinho. Mas às vezes nem é necessário, a gente pode dizer indiretamente, ajudar a pessoa a se arrumar, no caso. Né? Estou dando um exemplo bem simples. Né? Fornecer primeiro, né, a parte doce, a parte da bondade, né? Antes de dizer, né? Porque a gente tem essa... Então, o elogio, a gratidão pelo próximo, né? É uma pessoa que estava indo numa festa comigo, eu não tenho que estar contente por ela estar ali. Qual é o problema se há uma rasgadura na ponta da calça do companheiro que está nos acompanhando? Né? A presença daquela pessoa não é tão positiva que supera tudo isso? Né? Então, nós temos que aprender a louvar o próximo pelas coisas positivas. A fidelidade física e sutil, né? O celibato derrota a luxúria. É óbvio que não é uma coisa de 5 minutos. Eu tentei meia hora e não consegui. Né? Mas como é possível que haja amor entre um casal se você não tem nada para dar? Se você não pode dar a sua fidelidade absoluta, você vai dar o quê? Amizade? Amizade você dá para todos os seus amigos, não é? Se você não vai dar a sacralidade da sua própria fisicidade, né, do que se trata essa união? Né? E ela é inclusive sutil. Se você dá a fidelidade e olha para todo mundo na rua, mais cedo ou mais tarde você vai perder esse interesse naquela única pessoa. Né? Você tem que realmente se devotar a uma pessoa para aprender o que é o amor. Né? Senão fica fácil dizer que a alma gêmea vai chegar, como eles dizem no rádio, né? Não sei que horas, né? Mas a pessoa não é nem preparada para entender o que é um relacionamento. Né? A austeridade, autocontrole, autoimposição, né, vencem a preguiça. Né? A gente se impõe às ações necessárias. Ninguém quer acordar, né, enfrentar frio, ficar de pé 2 horas falando. Né? As pessoas gostariam de estar em casa, né, cantando um mantra, né, vendo o pôr do sol, né, na natureza. Mas não é assim. Né? O trabalho é inerente à existência material, como Krishna nos explica no Bhagavad Gita. Sobriedade e modéstia, aceitação derrotam a vaidade. Aí a pessoa nos elogiou, só que nós ao mesmo tempo deixamos essa onda do elogio passar por cima da cabeça. Ninguém diz: olha, eu sou muito sábio, ou eu sei tudo, ou eu sou, né, PhD nisso ou PhD naquilo. As pessoas que estão já num caminho de espiritualidade, elas se protegem, elas sabem que ela não pode ser definida por condecorações. E que a humildade é tão necessária que se ela não ficar de joelho, ela não é vista por Deus. Né? E somente Deus determina o valor de um ser humano. Nada mais pode determinar o seu valor. Quem é que sabe como é o seu coração? Né? Sua mãe não sabe, né? Seu vizinho não sabe, sua esposa não sabe. Né? É Deus. O ser humano vale aquilo que ele vale aos olhos de Deus e nada mais. Né? Silêncio, mantras, paciência, mudar de assunto vencem a maledicência, a fofoca e o julgamento. Né? Então, por exemplo, às vezes vem vontade da gente falar: nossa, aquele fulano fez isso, isso e isso. Não vamos pronunciar. Todo mundo viu. Não viu? Vem uma pessoa na minha casa, ele vira o prato do jantar em cima de todo mundo, sai e bate a porta no jantar. A gente enxuga, né? Conversa sobre outra coisa. A pessoa está num estágio tão difícil que ela ainda se comporta daquela maneira. Por que eu vou ficar ainda batendo nela à distância? Segundo os Vedas, isso causa uma descarga do karma negativo da pessoa em você. Deus é muito esperto, né? Ele fala: quer falar mal? Então aproveita e faz um favor para aquele cidadão, né? E recebe um pouco da negatividade, porque ele tem muita mesmo.
né? Então, aqueles que realmente têm compaixão, né, viram, o outro só me criticou, ou o outro veio dizer que estava tudo errado e não me ajudou, né? E fica horas falando isso. Todo mundo viu a ação negativa. Chega, né? Mudamos de assunto e agimos de maneira propositiva, né? Próximo. Desejo de alcançar a plataforma transcendental, a leitura dos Vedas vem sem o apego à matéria. Mesmo que a gente ainda não já esteja na plataforma da bondade, a gente ainda tem apegos a revolucionar o planeta. Por exemplo, os Vedas, pelo menos, nos informam de que a plataforma transcendental, a perfeição da existência, ela não acontece dentro do universo material. Por mais que os planetas elevados sejam lindíssimos, eles não são o paraíso. O paraíso é outro lugar. No paraíso não há fim, né? O tempo é diferente, o prazer é ininterrupto e galopante, né? Dizem que a presença de Krishna cria um prazer nas almas que aumenta a cada segundo e não para de aumentar, né? O que ele não poderia fazer, né? Para nos proporcionar a felicidade que Ele é, para trocar amor conosco, né? Por exemplo, mesmo uma praia que a gente ame muito, uma fazenda querida, né? Um campo, o computador acabou com a bateria, um lugar perfeito, um parque, ele não é o paraíso perfeito ainda, né? Então, nós temos ainda maneiras de se relacionar com a matéria que são de atração fundamental e profunda, né? Por exemplo, a gente também tem a questão do controle fundamental dos pensamentos. Obviamente que eu vou ficar, por mais que eu me lembre dos conteúdos da aula, o fato de ter apagado o computador me gera um certo branco mental, e peço que vocês me perdoem, né? Eu também estou aqui na plataforma humana, né? E não vou conseguir me lembrar de todos os detalhes com perfeição, né? Mas o que eu considero, por exemplo, os primordiais e mais importantes, né, são esses relativos ao controle do pensamento e o controle da fala, né? Hoje, por exemplo, aconteceu de eu estar um pouco alterado, pois um amigo não veio me ajudar numa coisa que ele tinha dito que viria, né? E eu me lembro de ter dito a mim mesmo, não, espera um pouco, ou eu me acalmo nesse momento, né, e controlo as minhas emoções, ou de nada vai adiantar eu ficar irritado, né, e falar mal de uma pessoa que não está presente, que pode ter tido qualquer tipo de problema e que eu quero bem e vou continuar querendo bem amanhã e depois de amanhã, e se ele não vier outro dia também vou continuar tendo apreço por essa pessoa. Não muda nada. Então, na verdade, o que eu posso fazer agora é pedalar dentro de mim para eu me acalmar, né? É a única alternativa que nós temos. Por exemplo, às vezes acontece de eu acompanhar minha mãe, por exemplo, no dentista ou no médico, né, que ela me peça uma carona, e se eu chego atrasado para buscá-la, ela fica impaciente. Eu digo, mamãe, sim, é verdade, pode ser que nós estejamos com 15 minutos ou meia hora de atraso, mas como você vai ver, né, o médico vai atrasar ainda muito mais, porque geralmente os médicos atrasam muito, né? E nós já chegamos atrasados a vários médicos na nossa vida. Não morremos por causa disso, né? O atraso acontece, né? O atraso acontece, os imprevistos acontecem. O que eu posso fazer é me acalmar, né, e viver esse momento tranquilo, porque eu vou continuar no carro nos próximos 20 minutos. Se eu ficar angustiado, meu coração vier parar na boca, né, e eu ficar nervoso, eu vou estragar o meu tempo, né, a minha absorção da realidade, e vou ser joguete na mão das energias negativas que vão usufruir dos meus chakras, né, da minha plataforma vital, né, por conta de um atraso que eu não posso mais reverter. Aconteceu um trânsito, sim, eu mando uma mensagem, aviso a pessoa, vou atrasar. Isso é de boa educação, e a educação não deve ser suspensa, né? Deus é um gentleman, como aqueles que estudam os Vedas percebem. Ele é descrito como sendo a fonte da etiqueta, né? Como é que a gente vai se comportar perante Ele um dia? Nossa vida material e o estudo do Bhagavad Gita é o treino para a gente estar educado o suficiente para estar na presença, né, de Deus e das hostes celestes, literalmente, né? Então,
né? Eu tento me acalmar e, obviamente, no começo a gente não consegue. No começo a gente tenta não falar palavrão, por exemplo, né? E escapam. Né? E aí eu vejo que as pessoas às vezes desistem. Né? Escapou um, elas falam, mas tudo bem, acontece. Aí no dia seguinte ela fala outro e né, digamos assim, a forma pensamento volta a manifestar nesse chakra e ela perde esse controle. Né? Ela perde essa plataforma. Na verdade, a gente não tem nem que se martirizar quando a gente erra, né? E nem menos fingir que não aconteceu. Né? A gente tem que dizer, muito bem, eu ainda estou no ponto de falar 20 por dia. Quem sabe, né, amanhã eu consiga 15. Consegui 15, que bom, diminuiu. Né? Não falei nem esse nem aquele naquela hora. Né? No dia seguinte escaparam mais. Ok, vou tentar de novo. Né? A gente não pode perder o objetivo do nosso crescimento. Isso gera essa falta de ética que a gente vê na televisão, na sociedade e na política. Se a gente deixa cair essa peteca do nosso autocontrole e da nossa vontade de perfeição, né, o mundo material nos arrasta. Né? Então, por exemplo, como exercício, eu sugiro para a gente começar, e daí na próxima aula que a gente for falar sobre controle dos sentidos, a gente vai mais fundo em algumas coisas. Eu sugiro que vocês controlem, né, a emissão de palavras negativas. Né? Vamos tentar, com toda a força, não falar coisas que se conectam imediatamente em pessoas irritadas, em pessoas tristes, em pessoas iradas. Para que eu vou colocar a minha energia nesse canal? Né? Por exemplo, né, uma outra coisa que a gente pode fazer em relação à cobiça. Né? Me veio em mente, então, voltando, né, agora que o susto do computador ter apagado passou, estão me voltando os conceitos com as suas resoluções. A questão da cobiça, a gente tem natural hoje em dia, né? Nos é passado através da mídia que a gente deveria desejar ter isso e desejar ter aquilo. Né? A gratidão com as coisas que nós temos, a gratidão com as coisas simples da vida, com a nossa saúde, com o que é nosso, né? E com o que na verdade não é nosso, né? Porque a gratidão não é só em relação ao que Deus nos concede através do nosso karma, mas em reconhecer que tudo aquilo que você né, vem de Deus. Os Vedas descrevem Deus como aquele que manifesta os átomos. Então os átomos do meu corpo são Krishna. Eu sou só a alma que está pilotando uma máquina, né? Então nada é meu, né? Isso é um estágio também da compreensão espiritual. Nada é meu nem seu, é tudo dele. Né? Quando nós gastamos dinheiro, eu tento me fazer esse exercício. Eu vou pegar da carteira do meu pai, né? Na verdade fui eu que ganhei, mas da carteira do meu pai eu vou usar para isso ou para aquilo. Para que eu vou usar esse dinheiro? Para comprar roupa ou para ajudar as pessoas a entender alguma coisa importante? Ou para publicar um livro que seja necessário? Né? É óbvio que aí é que está o segredo também da prosperidade, né? E que nulifica a necessidade da cobiça. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Por exemplo, né, essa mesma gratidão também vai nulificar esse desejo de consumo que as pessoas têm. Né? A paz dos sentidos, o cantar dos mantras, o estudo espiritual vai limpando estas questões que nós temos dentro de nós. Né? Outra, por exemplo, questão que eu sugiro que as pessoas façam é experimentar passar 20 dias sem comprar. Uma semana sem comprar. Às vezes eu falo, vou ficar uma semana só comprando comida. 15 dias, nossa, foi difícil. Os primeiros 15 dias eu achei difícil. Depois eu fiz até um exercício, eu vou comprar comida só sexta-feira. E foi bastante transformador para o meu cotidiano perceber, né, essa relação. Eu passava 6 dias por semana sem mexer na carteira. Né? É extraordinária a sensação e o tempo que sobra para você se dedicar aos estudos de coisas profundas. Né? A nossa felicidade não está nas coisas materiais. Às vezes eu brinco, vejo as pessoas na vitrine de costas quando eu passo de carro e eu penso assim, ele está dizendo, nossa, quando eu tiver aquele objeto eu vou ser muito mais feliz. E quando eu tiver aquele mais aquele, eu vou ser tão feliz. E a gente tem essa ilusão, a gente pega os objetos, leva para casa e fala, agora meu armário está fantástico porque eu comprei essa jaqueta. A gente sente isso. Isso é forma pensamento ignorante. Né? Não existe essa felicidade, porque 2 dias depois já não tem mais graça. Tem? Não tem. Você já usou, já lavou, já está ali, já virou o trapo que toda a roupa vai virar.
não é? Roupa, na verdade, é um pedaço de pano só, né? Então, que é útil para representar alguma coisa, né? Para nos cobrir, né? Para nos proteger, para não revelar as partes do nosso corpo que o pudor deve né? Proteger, né? O pudor é algo positivo, segundo a gente aprende das escrituras védicas, né? Depois a gente pode explicar por quê, né? É necessário que a gente sinta isso, né? Porque existem fases da intimidade entre os seres humanos, né? Uma relação entre dois seres humanos se baseia numa série de limites que são colocados ou retirados, né? E essa também é o segredo da nossa relação com Deus. Quais são os limites que nós temos com Ele? Por que nós não o enxergamos ainda que Ele exista, né? Qual é a ética que a gente ainda não tem, que não nos permite vê-lo, se Ele está em tudo, né? Então, eu convido vocês a voltarem aqui nas próximas palestras, né? Tem aí? Tá. Nós vamos ter uma palestra aqui na Pax no dia 6 de agosto, as provas científicas da existência de Deus, onde a gente vai falar de física quântica e filosofias orientais. Dia 8 de agosto, introdução ao conhecimento védico, ou seja, introdução a essa cultura milenar da antiga Índia, no dia 8 de agosto, às 14 horas da tarde, é um sábado. Depois nós vamos estar no dia 20 de agosto aqui, com Deus, mestres, avataras e semideuses, explicando como é que Deus se manifesta, como é que Ele manifesta o sol, que inteligência tem dentro da terra, né? Quem é Krishna, quem é Shiva, quem é Ganesha. Todas as pessoas amam muito Ganesha. Quem é Ganesha, né? E 22 e 29 de agosto nós vamos ter o curso geral aqui na Pax, das 10 às 17 horas, nós vamos compartilhar a comida vegetariana aqui, né? Vocês estão todos convidados, a comida é por conta do cozinheiro aqui, eu gosto de vez em quando de cozinhar. E em agosto é só isso, depois de setembro vai ter mais, né? Mas vai ficar para um próximo anúncio. Então, dia 6 de agosto, dia 8 de agosto, dia 20 de agosto, 22 e 29, nós nos vemos aqui na Pax, a quem eu agradeço infinitamente, agradeço a Carmen, a todos os trabalhadores aqui da casa, a Gláucia, a todo mundo, o pessoal da livraria, agradeço a presença de todos vocês e mais uma vez aos grandes mestres, né? E a Krishna, que manifesta o universo e nos traz aqui nesse momento do tempo e espaço, né? Louvando Ele com todo amor e todo carinho, sempre. Hare Krishna e Hare Bol.